Olá, tudo bem? Meu nome é Otávio e hoje eu quero trazer aqui para a nossa discussão um aspecto de liderança que é bastante interessante. Os resultados que a empresa vai ter são bastante dependentes da qualidade técnica, das competências que a equipe da liderança tem, né? Que, de certa maneira, a equipe da liderança da empresa é que vai direcionar os esforços, otimizar as coisas de maneira que essa empresa venha a ter um bom resultado financeiro, né? Agora, tem um outro aspecto também que as pessoas que resolvem deixar as empresas, uma grande parte delas resolveu mudar de emprego não por causa da empresa em si, mas em função do superior ou da superiora, né? Problemas de relacionamento ou a capacidade de liderança desse superior, dessa superiora deixa a desejar, e isso leva também ao aumento de turnover. Nesse sentido, o Google começou a fazer um estudo que levou muitos anos, buscando identificar 10 características que os líderes do Google deveriam ter. Então, a equipe estudou, definiu essas 10 características e começou a treinar o pessoal de liderança nessas 10 competências, nessas 10 qualidades. E eles perceberam uma coisa super interessante. Isso levou a um nível de satisfação melhor, isso levou a um turnover menor. Então, eu quero trazer aqui para a discussão com todos vocês esses 10 pontos que o Google entendeu, estudou, elencou como aqueles que todo líder deve ter. Um primeiro ponto é ser um bom coach, ser um bom treinador. Eu também concordo que essa é uma característica muitíssimo importante de alguém que está numa posição de liderança. Olhar para aquela equipe e entender os pontos fortes e os pontos a melhorar que cada um tem. Na medida em que for necessário distribuir algumas tarefas, levar isso em consideração, né? Orientar as pessoas para tentar tirar o melhor delas. Nesse mundo do século XXI, em que a nossa capacidade de aprendizado é colocada à prova diariamente, com todas as demandas que o mundo moderno traz para a nossa vida, você ter alguém, nesse caso um líder, ter alguém que trabalha com você, que genuinamente está preocupado com o seu desenvolvimento, que, vamos dizer, coloca energia para te orientar, puxa, isso aí, especialmente no começo da carreira, não tem preço, né? Ter esse suporte, ter essa atenção, isso é muito desejável. Então lembra disso, você que está numa posição de liderança ou você que quer ocupar uma, presta muita atenção na sua equipe e procura trabalhar arduamente para desenvolver muito a sua equipe em capacidades técnicas e capacidades comportamentais também, né? Soft skills e hard skills. O segundo ponto que a equipe do Google levantou foi empoderar a equipe e parar com esse negócio do microgerenciamento. Tem coisa pior do que um chefe que gosta de microgerenciar? Ninguém merece isso aí, né? O microgerenciamento, ele é causa de revolta, desmotivação, falta de ideias. Olha, então se você gosta, se você não é capaz de delegar, se você é uma pessoa, seja menino ou menina aí, que gosta de microgerenciar, muda disso. Essa é uma característica que só vai levar a sua carreira para trás. Empodere a sua equipe. Permita que todos tomem decisões. Os empodere para que decidam. Isso é muito importante também no treinamento. Essa questão do empoderamento impacta na primeira questão do treinamento da equipe, né? É muito importante, esse treinamento on the job é fundamental. Você precisa empoderar, você precisa colocar as pessoas na linha de frente para que elas precisem tomar decisão, para que elas se coloquem à prova. Na medida em que você quer definir nos maiores detalhes como é que a tarefa tem que ser feita, a cada ponto, eu quero saber de tudo, eu quero ser copiado em todos os e-mails, ninguém faz nada sem a minha anuência e tal, esse é o caminho do fim. Esse é o caminho para você trabalhar desesperadoramente e não conseguir nenhum resultado. Então muda isso aí. Esse microgerenciamento só tem ponto negativo. Acho que não tem nenhum positivo que eu consegui encontrar. Mas pontos negativos tem dezenas. Muda isso o mais rápido que você puder. Essa questão do empoderamento, para mim, é muito importante. Eu enxergo a empresa, eu já usei essa metáfora em outras vezes, como um polvo. O polvo, ele não abocanha nada para se alimentar. Os tentáculos vão tateando a superfície do oceano, então o polvo captura um peixe, captura um camarão e esse tentáculo traz aquilo até a boca para que o polvo possa comer.
Então, eu enxergo a empresa como um polvo. Então, o diretor, o chefe, ele é a cabeça do polvo e ele vai ter uma capacidade finita de encontrar oportunidades. Agora, se você pensar que o polvo tem 8 tentáculos, se você considerar que cada tentáculo é um membro da equipe, na medida em que esse membro da equipe está empoderado, tem claro o que precisa ser feito, como precisa ser feito, ele vai tatear o fundo do oceano e ele vai trazer para sua boca as oportunidades que você não é capaz de enxergar, né? Então, é muito importante, reflita sobre isso, empodere a sua equipe, treine da forma adequada, que você certamente vai tirar muitos louros disso aí. O terceiro ponto, criar um ambiente inclusivo e se preocupar genuinamente com o sucesso e o bem-estar das pessoas. Nesse mundo do século XXI que a gente está vivendo, as equipes vão ser cada vez mais diversas, então ter um cuidado especial na inclusão dessas pessoas, permitir que todos possam ser ouvidos, possam ser considerados, fazer com que todos possam se sentir partícipe daquelas decisões. Isso é muito importante para a sua equipe, rodar azeitada, eliminar arestas e tudo mais. Quando você consegue mostrar um genuíno interesse pelas pessoas, pelo sucesso que elas vão ter, pelo bem-estar que elas estão tendo, isso tem uma capacidade de gerar empatia e confiança que é uma coisa incrível, que você vai poder construir com a sua equipe. Na medida em que você tem essas pontes construídas, puxa, a sua vida vai ficar muito mais simplificada, porque a sua comunicação vai ser mais fluida, você vai poder passar as coisas de uma outra maneira, sabendo que as pessoas estão engajadas, motivadas, comprometidas para correr atrás da bola, para entregar aquele resultado que a equipe precisa entregar. Então, pensa nisso, desenvolva aí a sua inteligência emocional, tanto para se autoconhecer, quanto para conhecer o outro, e poder então tomar as melhores decisões considerando esses aspectos. Certamente tem ouro para você no final desse arco-íris. O quarto ponto é ser produtivo e com foco em resultado. A verdade é o seguinte, nós somos avaliados, julgados pelos nossos resultados, né? Boa vontade é legal, proatividade é legal, responsabilidade é legal, mas os nossos resultados no final do dia são a régua que vai ser usada para nos medir. Então, você tem que ter sim um cuidado com as pessoas, mas nunca sem perder de vista o foco no resultado, né? Isso é muito importante, encontrar esse equilíbrio, né? É muito fácil você pensar só no foco em resultado, é relativamente fácil você olhar só no foco com as pessoas. Chegar nesse equilíbrio exige aí uma certa consideração, isso tem a ver também com a cultura da empresa, né? Mas busque esse equilíbrio. À medida que você se aproxima desse equilíbrio entre o foco em resultado e a considerar as pessoas, é nesse equilíbrio que estão a felicidade de todos, o bem-estar de todos, o engajamento de todos. Nunca tire isso da cabeça, tá bom? O quinto ponto, ser um bom comunicador e escutar as pessoas ativamente. Ser um bom comunicador me parece que é uma característica muitíssimo importante para alguém que quer ocupar uma posição de liderança ou que já ocupa uma posição de liderança. A forma com que a gente se comunica, a forma com que a gente se faz entender é muitíssimo importante, especialmente nesse mundo que a gente vive no século XXI, de tantos desafios, de tantas interferências, tantos ruídos e tantas coisas, né? Você conseguir se comunicar de forma clara, de forma assertiva, colocando para as pessoas com detalhes o que elas devem fazer, orientando na medida do possível, isso é um negócio espetacularmente fundamental, que você deve botar muita energia e cuidado nisso aí. Um outro ponto também relevante é você não ficar sonegando informações. Divida com a equipe as informações que você tem, né? Nesse mundo do século XXI, as pessoas precisam ter claro para onde nós estamos indo, por que estamos indo naquela direção, que impacto isso vai ter na vida delas, né? É muito importante que você comunique isso com muita transparência, para que isso vai ajudar você a construir essas pontes de empatia, de confiança nas pessoas, né? Então, dividir as informações, dividir nesse caso é multiplicar. Quanto mais você divide as informações, mais você está multiplicando a capacidade de realização da sua equipe. Nunca tire isso da cabeça, tá bom? O sexto ponto, dá suporte para a equipe no desenvolvimento da carreira deles. Então, acontece com muita frequência, os interesses da empresa e os interesses do funcionário, muitas vezes, eles são divergentes.
eu acho que cabe ao líder entender isso e tentar procurar os pontos comuns, né? Sempre olhando no sentido do desenvolvimento das pessoas, né? Que isso é muitíssimo importante no século XXI, onde a obsolescência das nossas competências acontece numa velocidade incrível. Tá sempre atento nisso aí, dando suporte, procurando orientar a sua equipe. Isso é muito importante para você como líder. O 7º ponto, ter uma visão muito clara para a equipe. Então, nesse mundo do século XXI, a capacidade do líder de desenhar um futuro, desenhar um cenário futuro, uma visão, seja para a empresa, seja para o departamento, seja para a equipe, e comunicar isso de forma clara para que todos estejam sabendo para onde estamos indo, por que estamos indo para lá, que impacto isso vai ter no negócio, nas nossas vidas e tudo mais, isso é muito importante. Isso vai fazer com que as pessoas estejam mais comprometidas, determinadas a ir atrás de você, líder, para onde você for. Mas você tem que ajudá-los a te ajudar. E uma das maneiras de você fazer isso é desenhando essa visão e comunicando isso com muita empatia, procurando usar aspectos para afetar, para impactar as pessoas que são mais visuais, são mais sinestésicos, são mais auditivos, ter esse cuidado de ter linguagens diferentes, meios diferentes para passar essa visão para pessoas diferentes. Isso é muito importante. Já foi-se o tempo em que as pessoas estavam lá segurando no remo do barco viking e simplesmente alguém dizia para lá que nós vamos e todo mundo saía remando. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia as pessoas precisam entender para onde elas estão indo para que elas possam remar com afinco, né? Quanto maior for a empresa, de repente esse remo do barco viking tem 3, 4, 5 pessoas naquele remo, porque a empresa é muito grande. Ter essas pessoas alinhadas, comprometidas, engajadas nesse objetivo é muitíssimo importante. E para isso, cabe a você, líder, colocar claramente esse desenho de futuro, essa visão e dividir isso com todos. Isso é muito importante. Pensa nisso, tá bom? O 8º ponto é ter conhecimentos técnicos-chave para poder direcionar a equipe, né? Claro que muitas vezes o líder não vai saber tudo, ele não vai conseguir saber nos pormenores todos os detalhes que cada um dos liderados está fazendo, né? Quanto mais você sobe na hierarquia, menos você vai ter essa capacidade. Mas é muito importante que você, pelo menos os conceitos-chave, você precisa ter, né? Você pode não saber exatamente como é que é feito o pagamento dos impostos, mas você tem que entender, por exemplo, créditos e débitos de imposto, o impacto que isso tem nos seus créditos de imposto com o governo, estratégias para conseguir minimizar esses créditos, sabe? Por exemplo, né? Então, é muito importante que você mostre uma empatia e um interesse em conhecer um pouco mais sobre as tarefas dos liderados, como é que eles fazem, como é que eles enxergam o todo, como que eles percebem a participação que eles têm nesse tabuleiro, né? Isso também para te ajudar a estreitar relacionamento com eles, conhecer melhor os interesses, o que eles esperam para si, para que você possa também orientá-los melhor. Aqui é uma via de mão dupla. Quanto mais informação você puder absorver deles, escutando ativamente, sendo genuinamente interessado, né? Quanto mais você puder escutar, mais você vai poder ajudar e ser ajudado. Então, nunca tire isso da cabeça. Conhecer esses trâmites do departamento que se assumiu, da empresa que se assumiu, faz com que as pessoas se sintam importantes, porque você vai estar dando atenção a elas, às tarefas que elas fazem, às coisas que elas executam. Pensa nisso, tá bom? O 9º ponto é, muitas vezes o líder tem uma tendência a se fechar num silo, ele com a equipe, né? Sem considerar o impacto que as decisões que aquele silo vai ter no todo da empresa. Esse não é um bom caminho. Abra portas, abra as janelas, abra as portas, tire as paredes, isso sim é legal, né? É importante que você tome decisões sempre que vão ter um impacto positivo em toda a organização, não só no seu silo. Isso ajuda você a contribuir mais para o sucesso da empresa, isso ajuda você com os seus liderados, com os outros liderados, com os outros líderes de outros departamentos. Só tem um ganha-ganha aqui para você. Então considera sempre o interesse maior e não o seu interesse particular. Nunca fica olhando para o seu umbigo, porque as pessoas se dão conta que você é alguém que sistematicamente olha para o seu próprio umbigo para tomar as decisões. E isso certamente não vai contribuir para que você exerça a influência e persuasão que você vai precisar exercer nesse papel de líder. E um 10º e último ponto dessa lista de características que o Google entendeu que os líderes deveriam ter
é tomada de decisão. Isso é muitíssimo importante. Muitas pessoas são altamente competentes, capacitados, mas têm uma dificuldade de decidir. Quando eles estão ali, que eles precisam chutar a bola para fazer o gol, eles não conseguem. Sejam homens ou mulheres, viu? Então, essa capacidade de tomar decisão, porque o líder, no final das contas, é aquele que tem que tomar decisões difíceis. E elas precisam ser tomadas, não adianta se esconder. Então, é tomar as decisões difíceis e comunicar para a equipe as razões que te levaram ou que fizeram com que você precisasse ir naquela direção. Isso é muito importante, né? Volta aqui na confiança e empatia, entrosamento, camaradagem que você vai ter com a equipe, né? Agora, o líder é aquele que precisa tomar decisão. A líder que está nessa posição precisa decidir. Não adianta você ter feito escolas e cursos e pós-graduações e isso e aquilo, mas se na hora que você precisa decidir, você não decide. Isso não é tão bom para você, sabe? Essa é uma característica importantíssima que o líder precisa ter, de na hora que precisar, ser capaz de ter a fibra, a energia, a coragem de tomar as decisões que precisam ser tomadas. Eu espero que esse tenha sido um conteúdo legal. Esses 10 pontos, essas 10 características, competências que o Google entendeu que os seus líderes precisariam ter. Se você discorda dessas, se você acha que alguma dessas não tem sentido, se você concorda, estou à sua disposição nas minhas redes sociais para a gente trocar ideias. Se você acha que esse conteúdo pode ser útil para um amigo seu, um colega de trabalho, um familiar, por favor, não deixa de compartilhar. Assim eu posso impactar outras pessoas, assim como eu estou impactando você. Porque do fundo do coração, o que eu quero é ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão. Um grande abraço para todos e até a próxima. Vamos firme. Tchau, tchau.